A direita conservadora de Porto Alegre na manifestação de 20 de outubro na Câmara Municipal. O contexto é irrefutável. A direita conservadora se posicionou contra uma obrigação ditatorial, enquanto a atitude da esquerda socialista foi comparada à nacional-socialista. A esquerda socialista voltou e tentou implementar um passaporte obrigatório e segregacionista, e inverter o sentido do cartaz que os criticavam. E na Câmara Municipal de Porto Alegre, o debate sobre o veto da Prefeitura ao passaporte da vacina terminou em confusão. E quem conta mais detalhes para a gente sobre isso é a vereadora Fernanda Bart, de Porto Alegre, que já está conosco aqui para uma entrevista. Vereadora, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, podendo restabelecer uma parte da verdade sobre o que aconteceu na quarta-feira aqui em Porto Alegre. Pois é, o que aconteceu, vereadora? Foi uma confusão porque um manifestante levava um cartaz com uma suástica, é isso? Eu vou começar um pouco antes. A gente tinha feito a audiência pública na Assembleia Legislativa pela manhã e tinha muita gente lá. Tinha manifestação fora da Assembleia, dentro da Assembleia. Eram 2.500 inscrições completamente esgotadas. Foi lindo, foi um debate importantíssimo. Como se sabia que o veto do prefeito Melo, garantindo que não deveria existir passaporte sanitário em eventos e esportes em Porto Alegre, ia ser votado de tarde, muitos dos manifestantes e das pessoas que estavam na Assembleia Legislativa se deslocaram para a Câmara de Vereadores para participar, então, da sessão, que é uma coisa legítima. As pessoas têm direito de se manifestar contrárias a esse passaporte nazi-fascista, a esse passaporte totalitário que nos tira direitos, nos segrega como sociedade. Enfim, a gente sabe a aberração que isso é, né? Então, o que aconteceu nesse dia aí? E é aí que é tão importante que a gente restabeleça a verdade. Havia uma manifestante que entrou com um cartaz que havia uma suástica, comparando o passaporte sanitário com uma medida nazista. Aconteceu a confusão toda, porque esse cartaz foi julgado como apologia. Então a gente fica se perguntando, é muita falta de critério, é muita falta de análise, ou é a má-fé proposital mesmo para causar toda essa confusão? No momento em que apontaram que havia um cartaz com uma suástica dentro da Câmara de Vereadores, a esquerda ultra-radical que estava ali, 3 vereadores de esquerda, acharam que estavam com legitimidade para invadir, então, as galerias que a gente considera um lugar sagrado do povo e um direito das pessoas de se manifestarem. Invadiram as galerias para tirar o cartaz da mão de uma das senhoras, né? E aí começou toda a confusão, porque um dos manifestantes, só tinha uns 4 ou 5 homens lá em cima na galeria, o resto eram tudo mulheres, a grande maioria de terceira idade, que ficaram absolutamente apavoradas com tudo que aconteceu. Dá para ver claramente em algumas das imagens que a briga pelo cartaz, os vereadores de esquerda querem arrancar o cartaz da mão de um dos rapazes. Tem um vereador que vem por trás e começa a agredir um dos manifestantes pelas costas, né? Eu nunca tinha visto nada igual. Eu fico pensando, se fosse o outro lado, se fosse manifestantes de esquerda e fosse a direita a invadir as galerias, nós estaríamos presos hoje. Não teria outra possibilidade. Seria um massacre midiático. E, ao contrário, houve essa deturpação, confundindo crítica com apologia. Estão sendo chamados de nazistas e de coisas de todo tipo, das piores possíveis aqui. E eu quero aqui dizer que muitas ações vão ser feitas. Boletim de ocorrência por parte de vários dos agredidos contra os vereadores e assessores dos vereadores que participaram dessa selvageria, nunca vista antes. Eu nunca tinha visto uma coisa dessas antes, né? Vereadores invadirem o espaço do povo para agredir manifestantes pacíficos, nunca tinha visto. E aí nós vamos ter, assim, ação minha, por exemplo, e da vereadora comandante Nádia contra um dos vereadores, que é líder do movimento Antifa aqui no Rio Grande do Sul, que continua nos acusando de absurdos nas redes sociais, principalmente no Twitter, né? E denunciação caluniosa é crime. Denunciação mentirosa de apologia ao nazismo é crime. E isso não vai ficar impune. E vão responder na comissão de ética, vamos pedir quebra de decoro, vai haver ação coletiva dos agredidos contra os vereadores e assessores, vai haver ação individual na delegacia do idoso, na delegacia da mulher. Tudo isso já está sendo feito. Os BOs e os exames de corpo de delito começaram na quarta-feira de noite, né? E continuaram durante ontem, o dia todo, durante hoje. Mais pessoas se uniram a esse movimento.
que a gente não pode deixar é se criar uma versão mentirosa. Eu vi em diversos canais de TV aberta, inclusive, a versão completamente falsa do que aconteceu na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, e o principal que nós percebemos nisso é uma tentativa de criminalizar quem quer se manifestar contra o passaporte sanitário, transformando manifestantes pacíficos em racistas, em fascistas, em nazistas, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe que acontece contra todos aqueles que se levantam contra esses movimentos autoritários e o passaporte sanitário, né? Então, vereadora, as imagens estão aí para quem quiser ver, né? As imagens são muito claras, dá para perceber muito claramente quem parte primeiro para a agressão. E nós já pedimos oficialmente as imagens da Câmara de Vereadores, de dentro da Câmara, dos corredores e da área externa. Eu estou colecionando vídeos sobre o episódio. pergunta agora do Guilherme Fiuza. Vereador, então vamos ao que interessa mais, né? Porque vassalo de lobby nem ideologia tem, né? Como eles se comportam, a gente pode esperar qualquer coisa. Agora, antes desse evento triste aí, houve, na minha opinião, o momento mais importante da luta pela democracia no Brasil hoje, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A senhora estava presente a uma audiência que veio demonstrar basicamente o seguinte: a imposição de obrigatoriedade de vacinas experimentais sem a sua segurança com aferição completa e com a sua eficácia para bloqueio sanitário já demonstrada como inexistente, passa a ser um crime, vereadora. Passa a ser um crime, como a senhora e outros médicos conceituados demonstraram na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Todos assistem, eu assisti a audiência completa. Eu queria perguntar à senhora o seguinte: se estes proponentes de obrigatoriedade de passaporte sanitário, que estão coagindo a população a se inocular com substâncias não totalmente conhecidas, isto configura uma afronta ao Código de Nuremberg, como e quando a senhora acha que esses criminosos vão começar a pagar pelo seu crime? Infelizmente, eu não vejo isso acontecendo em médio prazo. Eu acho que eles ainda vão conseguir piorar a situação antes da gente conseguir que eles sejam responsabilizados. A Assembleia Legislativa foi palco, e tu tem toda a razão, de uma manifestação histórica. A quantidade de pessoas dentro e fora, os gritos uníssonos de não ao passaporte e a quantidade de depoimentos que a gente viu ali, extremamente importantes. Só cabe a nós vermos uma coisa: os negacionistas são aqueles que não ouviram esses médicos que nós ouvimos ali. Casos constatados de todos os tipos, abortos espontâneos, abortos causados provavelmente pela vacina e que não tem como provar porque não estão sendo feitos os exames necessários, os casos estão sendo subnotificados, enfim, tudo aquilo que a gente já viu e que o senhor pôde acompanhar, né? E sabe tão bem como foram colocados ali. Massivamente, se a gente fizesse esse tipo de manifestação, esse tipo de audiência pública, eu tenho certeza que ia lotar em todos os lugares do Brasil. Eu me coloco no lugar daquela mãe que tem uma doença autoimune, não pode ser vacinada, ou não quer ser vacinada para não correr risco, e nunca mais vai poder levar o filho num jogo de futebol, num parquinho infantil ou no cinema, porque é isso que já está previsto no decreto autoritário do governador Eduardo Leite. Eu chamo esse decreto de decreto termômetro. Eu digo para vocês aqui, por quê? Porque se não houver manifestação contra esse absurdo desse autoritarismo, o próximo decreto vai ser pior. Ele vai abranger shoppings, supermercados, mercadinhos, todo tipo de negócio, bares, restaurantes, né, que ainda estão livres por enquanto. Nós vamos fazer, vai acontecer conosco a mesma coisa que está acontecendo em São Paulo e em tantos outros lugares do mundo, como a Austrália, que a gente viu como os não vacinados estão sendo tratados. Então, eu não vejo luz no fim do túnel por enquanto, Fiuza. Eu posso estar aqui sendo muito pessimista, mas a gente tem 2 projetos tramitando na Câmara de Vereadores de Porto Alegre pedindo a obrigatoriedade para praticamente tudo do passaporte vacinal. E aí, a gente conseguiu 18 votos para manter o veto do prefeito Melo. 18 votos, eles precisavam de 19 para derrubar o veto. Com 19 votos, eles aprovam o projeto.
de passaporte vacinal na nossa composição da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Então, eu vejo com muita dificuldade isso. O discurso que está sendo feito, ele é um discurso falacioso, mentiroso. As pessoas estão contaminadas pelo medo. Muitas das pessoas não estão refletindo sobre o impacto que isso pode ter na vida delas e dos filhos delas. Tem gente querendo vacinar a criança a todo custo e a gente sabe o impacto que isso tem, né? Que pode vir a ter. Então, a gente vê isso com muita preocupação. Eu acho que a gente vai ter que começar a apelar mesmo para mais manifestações dessas, para conscientização de deputados federais, deputados estaduais e senadores que ainda podem se juntar a nós. E a gente vai precisar, tem que aprovar o projeto da Bia Kicis e da Cristo Nieto na Câmara Federal. Elas precisam ter esse projeto aprovado, que aí a gente consegue proibir a obrigatoriedade do passaporte no Brasil inteiro. Né? Porque eu acho que essa é uma das únicas coisas que eu consigo ver assim como uma possibilidade da gente se livrar desse viés autoritário que a gente sabe que só por controle, né? Não é por saúde. Não, bem longe disso. Né? Ana Paula Henkel. Boa noite. Eu gostaria de perguntar à senhora o seguinte. Aqui essa semana, nos Estados Unidos, o próprio FDA adiou, né, a expansão da vacinação da Moderna em adolescentes de 12 a 17 anos, exatamente porque, como a senhora disse, ainda há muitos estudos sendo concluídos ou sendo até alimentados com novas informações, principalmente em relação à vacinação entre crianças e adolescentes. Da confusão ontem, da sessão toda, obviamente a confusão ficou aí como notícia, porque as imagens, como a senhora muito bem disse, são imagens fortes, né? E aí imagens, uma confusão que começou pela turma que pede, né, tolerância. Houve algum momento da sessão de que vocês pudessem tirar alguma coisa positiva, um debate positivo, prós e contras em relação à vacinação, ao passaporte sanitário? Houve algum momento de civilidade nessa sessão? Há alguma esperança de que esse assunto tão importante do passaporte sanitário ele avance com civilidade? Acho muito difícil, porque a irracionalidade tomou conta do debate, né? Eu fiz um pronunciamento, outros vereadores se pronunciaram também, mas eu fiz um pronunciamento com todos os motivos elencados, né? Porque eu entrei com habeas corpus no Supremo Tribunal de Justiça na tentativa de derrubar o decreto do governador Eduardo Leite, colocando ali que o decreto também não deixava porta de saída para as pessoas que não podem se vacinar, não deixava porta de saída para aqueles que não precisam porque já têm imunidade, porque já contraíram o vírus, e aqui no Rio Grande do Sul são mais de 1.500.000 pessoas que já tiveram o Covid, sobreviveram, portanto têm anticorpos, e a gente já sabe que o anticorpo natural que a pessoa desenvolve está melhor do que qualquer uma dessas vacinas experimentais aí. Mas nada disso é levado em consideração. Então, quando a gente vai lá na frente na tribuna e apresenta esses argumentos, a gente ainda fica ouvindo xingamento de negacionista, terraplanista, mentiroso, desinformante. Não há condições de fazer um debate racional com quem não quer fazer o debate racional, com quem quer única e exclusivamente aprovar uma medida para manter o controle e que não tem nada a ver com saúde. Eu acho que esse debate dentro das câmaras de vereadores, ele é necessário de acontecer, mas o outro lado não tem argumentos que refutem aquilo que a gente está apresentando, então partem para a violência e para a agressão. Eu tenho muito receio do que pode acontecer daqui para frente, quando os outros projetos forem colocados em votação. A gente sabe que eles vão fazer de tudo para obstruir. O que a gente viu acontecer no dia do voto do veto do prefeito Melo, foi justamente isso. Eles se utilizaram de um factoide, de uma falsa acusação, para não nos deixar levar o debate adiante da forma como ele deveria ser e para intimidar os outros vereadores que estariam interessados em fazer o bom debate, ficaram todos com muito receio de entrar nessa disputa, né, depois de tudo que a gente viu. Só que assim, a gente viu que já está sendo chamada para segunda-feira agora dessa semana, pelo movimento de ultra-esquerda que tem na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, uma manifestação dentro da Câmara de Vereadores às 1h30 da tarde, né, chamando aí todo tipo de protesto contra supostos nazistas, fascistas, racistas. Então, não tem nenhuma racionalidade possível nesse debate, porque a gente quer debater o passaporte sanitário e eles querem levar a discussão para outro lado, que é uma seara das narrativas que eles dominam e conseguem vender aí para grande parte da imprensa, né?
Muito bem, essa a vereadora Fernanda Bart, de Porto Alegre, com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista. Vereadora, bom final de semana. Eu que agradeço, muito obrigada. Agora 7h10.